Olá, divas! Tudo bem? Hoje nós vamos falar de sobrancelhas, preenchimento de sobrancelhas. Sobrancelha é extremamente importante numa maquiagem. Faz a moldura da sua maquiagem, a moldura das suas expressões. Existem vários produtos para preenchimento de sobrancelha. O primeiro deles que eu vou falar é o lápis. Eu tenho aqui dois lápis, um da Dylos e um da Vult. Os dois são clarinhos. O da Vult, ele é universal. Porém, eu acho que ele não deu muito certo para peles mais escuras, para peles negras. O da Dylos, ele já vem com uma cor. Então, o meu é o 04 claro. Algumas pessoas têm criticado os lápis por dizer que eles fecham os poros, eles encobrem os poros daqui da sobrancelha e isso faz cair pelos. Eu já usei muito, continuo usando lápis, principalmente no meu dia a dia, e nunca caíram os meus pelinhos, não. Além dos lápis, tem várias sombras e existem vários quartetos como esse, com a cerinha para fixar a sombra que você passa antes, um marrom mais escuro, um marrom mais claro e um iluminador. Tem gente que usa só o mais escuro, tem gente que usa só o mais claro, dependendo do tom de pele. E tem pessoas que utilizam o mais escuro do meio da sobrancelha para fora e o mais claro mais no começo para ficar mais natural. E esse tom de iluminação seria abaixo para dar uma levantada na sobrancelha. Tem várias marcas, da Dylos é muito bom. Tem um duo de sobrancelhas da Contém 1 Grama que é muito bom. Se você não quer comprar esse quarteto, você pode comprar uma sombra marronzinha próxima do tom do teu cabelo. Tom da raiz do teu cabelo. E não o tom da cor que você pinta o cabelo, tá? Porque provavelmente os pelinhos das suas sobrancelhas são mais próximos da raiz do teu cabelo. E aí, se você for utilizar uma sombra, é legal você utilizar uma máscara de cílios daquelas transparentes para ajudar a fixar, ou mesmo um primer de olho. Esse aqui, ele é um duo para sobrancelhas da Make Be, da Boticário. E eu acho ele fantástico. Eu já usei várias vezes, mas o preço é um pouquinho mais salgado. Eu aconselho quem quer uma coisa mais barata, comprar o lápis, ou então utilizar a sua própria sombra osca, tá? Não pode ser uma sombra brilhante. Mas isso aqui é muito bom, então se você puder investir, investe. De um lado, ele vem com um aplicador, como se fosse um aplicador de máscara de cílios, para pentear e ele mantém no lugar, da mesma forma que eu falei que fica o aplicador de máscara de cílios transparente. E do outro lado, tem um gel, pastinha, que preenche a sobrancelha. E por último, é uma pomada, um gel. O meu é da Tarte. O meu tá na cor medium brown. Ele já vem com um pincelzinho chanfrado e da outra ponta tem a escovinha. E olha como é fininho esse pincel, gente. Isso faz toda a diferença. Nunca aplique nem lápis, nem sombra, nada preto. Porque quando você aplica preto, a sua sobrancelha fica acinzentada e não fica um acabamento legal. Ah, mas meu cabelo é preto. Não tem problema. Pega um tom bem escuro de marrom, mas usa o marrom, porque fica mais próximo da pele e aí o seu pelo já vai ajudar com a cor preta. O que é que você vai precisar para preencher a sobrancelha em si? Você vai precisar de um pincel, bem fininhos assim, chanfrados, de cerdas sintéticas. Eu tenho um outro aqui, gente, dá uma olhada, a diferença faz toda a diferença na hora de você ter precisão. Então você vai precisar do pincelzinho desse, ou só do lápis, e vai precisar de um corretivo. A sobrancelha é a primeira coisa que eu faço antes da maquiagem, antes da pele, antes de tudo. Por isso que eu tô aqui mais uma vez de cara limpa pra vocês. Eu vou fazer a primeira vez com o lápis. Primeira coisa que a gente vai fazer, pentear todos os pelinhos da minha sobrancelha pra cima. Uma vez penteado por cima, vou pegar aqui o meu lápis da Dylos. Ele já tá bem apontadinho. Eu gosto de apoiar o meu cotovelo pra fazer. Eu seguro a minha testa e eu vou começar a desenhar a parte de baixo. Na parte de baixo da sobrancelha, eu fiz um traço que ele veio desde o começo, seguindo aonde os pelinhos nascem, até o final da minha sobrancelha. E vocês podem ver que eu apliquei menos força no começo e vim deixando ele mais forte aqui no final, mais escuro.
Agora, eu vou fazer esse traço na parte de cima da sobrancelha, o tanto que eu quero ela grossa. Se você quer um pouco mais grossa, sobe um pouquinho, mas não exagera. Fiz o traço embaixo, fiz o traço em cima e eu vou preenchendo de acordo com a direção que nascem os pelos. Sempre mais suave no começo e mais forte do meio para o fim. Olha a diferença de uma para outra. Pentear de novo, dá uma suavizada, tira um pouquinho de produto. Retirei o lápis e vou fazer agora com a sombra. Eu vou utilizar essa cerinha com o dedo mesmo e vou aplicar em toda a área da minha sobrancelha. Vou pentear os pelinhos também, mais uma vez para cima. A forma de aplicação é basicamente a mesma. O que muda é o produto. Eu vou aplicar uma sombra que eu tenho, que é da Vult. Uma sombra que eu tenho em casa, para vocês verem que não precisa ser do quarteto ou do de sombra. Não precisa ser uma sombra específica para a sobrancelha. A minha sombra da Vult é MA01. Vou aplicar com o meu pincelzinho da Tarte, porque eu acho que ele é mais fino e quanto mais fino, melhor para delinear. Tá aqui o resultado só com a sombra. É praticamente o mesmo resultado do lápis. Mais uma vez limpei minha sobrancelha, limpei o meu pincel e agora eu vou passar a pomada. Tem gente que chama de pomada, tem gente que chama de mousse, gel, e vou aplicar da mesma forma, igualzinho. Essa ficou uma sobrancelha mais pesada, mais para uma festa, mais noite. Inclusive eu subi ela aqui um pouquinho para fora dos meus pelinhos, porque eu queria fazer um desenho diferente para vocês verem como é que a gente pode remodelar a sobrancelha de acordo com o que você quer. E agora eu vou vir com um truque. Peguei o meu pincelzinho língua de gato, de cerdas sintéticas, e com o meu corretivo líquido. Quanto menor for o seu pincel, melhor. Eu vou aplicar abaixo da sobrancelha, acompanhando a linha que eu tinha desenhado antes, rente onde nascem os pelinhos. Vai demarcar mais uma vez onde eu fiz a sobrancelha e também vai iluminar abaixo. Aí, nessa parte aqui, eu vou subir e eu não preciso subir reto. Se você gosta, você pode deixar demarcando assim, ela fica retinha. Mas eu tenho visto muitas gringas fazerem, elas dão uma puxadinha pra dentro aqui, pra ficar mais natural esse começo. E aí vou esfumando esse corretivo todo. Esse contorno com o corretivo eu faria somente se eu fosse para uma festa, porque dá para perceber esse corretivo na parte de cima. Eu faria somente à noite, que depois a gente prepara a pele por cima e esse corretivo aqui some, e aí ele fica todo misturado na base, misturado no pó e o que vier depois, na preparação de pele. Gente, agora que eu já preenchi os dois lados, ó, esse lado aqui eu já tinha terminado, certo? Pro lado de cá, eu preciso que ela comece e termine na mesma posição, altura, distância que o outro lado. Dizem que tem uma medida no fim do seu nariz, a sobrancelha deveria começar e passando pela ponta do seu nariz e pela ponta externa do seu olho, a sobrancelha deveria acabar. Isso não é lei. Se você tem as sobrancelhas mais separadas, você pode vir fechando um pouquinho e isso dá a impressão que o seu nariz é mais fino. Se o teu nariz já é muito, muito fino e você quer engrossar um pouquinho, você pode separar um pouco mais as sobrancelhas e você vai ter a impressão que o teu nariz é um pouquinho mais largo. Aí, o truque é o seguinte, você estava passando o corretivo aqui embaixo, da ponta da sobrancelha, você traça uma reta até o outro lado.
e você vê se ela está começando na mesma altura. E isso você pode fazer também na parte de cima. Então, me parece que a minha sobrancelha agora está começando, está na mesma distância dos dois lados e que elas estão na mesma altura, tanto a parte inferior quanto a superior. Então, eu vou continuar esfumando esse corretivo do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Esse é o resultado, eu adoro esse resultado. Então, pessoal, esse é o resultado final. Passei uma base, um pó e um pouquinho de blush. E aqui joguei um batonzinho, um rímel. E foi só. Essa é a sobrancelha, o resultado final dela. Quando eu vou tirar os pelos, eu vou numa pessoa especializada e eu procuro não mudar o formato do nascimento dos meus pelos. E fica super legal quando a gente preenche e consegue ir mudando um pouquinho. Então você pode dar um ar mais redondinho, você pode dar deixar um pouquinho mais angular. E aí você escolhe, experimenta. Essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir. Curte o vídeo, se inscreve no canal do YouTube e aí você vai ter tudo em primeira mão. Então todas as minhas redes sociais por aqui. O tutorial de sobrancelha que foi pedido pela Luana. Um beijo pra Luana. Então é isso. Beijão. E até a próxima, divas. Eu acho ele que é mais escuro e... Ih, não tem.